Então, estamos de volta e agora a gente vai fazer o nosso PWA utilizando o Quasar Framework e vamos fazer uma aplicação simples e utilizando o IndexDB. Então, não vamos precisar de conexão externa, back-end, nem nada do tipo. Apenas uma biblioteca bem interessante que um dos core team do Quasar criou. E antes da gente começar a criar a aplicação, quero estar falando aí da WPE for Bank, que veio tá apoiando, né, tá incentivando tanto esse vídeo quanto essa pesquisa de publicação de PWA na Google Play. E eles são basicamente uma startup que atua no segmento financeiro e de tecnologia. Então, eles fornecem aí muitos produtos para a área financeira, para desenvolvimento de sistemas web e mobile, implementações de cálculo financeiro, lançamentos contábeis, conhecimento nessa parte de ciclo de vida de crédito. Eles utilizam tanto tecnologia híbrida também quanto nativa para desenvolvimento de aplicações mobile. Então aqui são alguns dos produtos que eles têm que estão na Google Play atualmente, fora outros sistemas web, etc. Se vocês quiserem podem acessar na Google Play para dar uma olhadinha e tudo mais. E o contato deles tá aqui. Por que eu estou mostrando isso? Porque muitas vezes as pessoas vêm me procurar para fazer projetos, aplicações, freela, etc. Só que infelizmente eu não consigo ter tempo para pegar todos esses projetos. Atualmente eu trabalho junto com a galera da WPE já em alguns projetos e tem sido uma parceria incrível. Então, se vocês quiserem, né, fazer algum tipo de orçamento, precisarem de algum tipo de aplicação, aplicativo de celular, sistema, qualquer coisa do tipo, podem estar falando com eles. E aí eles vão levantar junto com vocês os requisitos e o orçamento aí com vocês. Belezinha? Então vamos lá. Ah, tá aqui o LinkedIn deles também. Se vocês quiserem entrar em contato através do LinkedIn, dá uma olhada. Então, vamos começar a nossa aplicação. Então, eu já tenho o CLI do Quasar instalado aqui. Se você não tem, você vai lá nos meus outros vídeos, na playlist de Quasar 1.0 e dá uma olhada em como fazer toda a preparação do seu ambiente e ter noção de como utilizar o Quasar. Vou dar um Quasar Create, que é para criar um projeto, né? Eu vou chamar ele de Quasar Notes, para a gente criar aí um aplicativozinho de notas, né? Bem simples, a coisa mais simples que a gente puder fazer aqui para não tomar muito nosso tempo. Então, vou chamar aqui de Quasar Notes. Quasar Notes. Quem é o autor? Eu mesmo. None. Daqui eu vou colocar somente o Axios. Beleza? E a gente nem vai precisar dele, mas eu vou deixar salvo assim do mesmo jeito. Utilizar o Standard e o Yarn. Belezinha? Aguardar agora enquanto a instalação é feita. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque me ajuda. Porque hoje é domingo, eu poderia estar jogando videogame, eu poderia estar deitado na minha cama, mas estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Então, beleza. Notes. Vou abrir o projeto aqui no VS Code. Vou deixar aqui deste ladinho. Já deixei a fonte aqui grande para todo mundo enxergar bem. E do lado direito, sempre a documentação. A documentação está sempre aberta aqui. Eu não sei nada de cabeça. Tudo eu faço a partir da documentação, que é muito mais simples, né? Hoje em dia nenhum desenvolvedor sabe tudo de cabeça. A maior parte é documentação Stack Overflow e Google. Olha outra coisa legal. Aqui na documentação, ela está até um pouquinho diferente. Está sofrendo algumas alterações. Mas tá aqui o vídeo, né, do curso de Quasar Framework 1.0. Se você não tiver ainda conhecimento necessário, você vai entrar lá e dar uma olhadinha na documentação oficial. Então vamos lá. Eu já tenho aqui o meu projetinho. Eu vou rodar agora com o CLI o Quasar Dev para levantar o nosso ambiente de desenvolvimento. E tá aqui, olha o ícone novo, bonito. Então tá aqui o nosso scaffold inicial ali, né? A nossa estrutura inicial. Eu vou sair logo mexendo aqui no layout, porque no layout a gente não vai precisar desse botão de menu. Deixa eu fechar aqui, aí pronto. Vou tirar esse botão de menu. Aqui vai virar Quasar Notes. Não vou precisar disso aqui.
Esse KDrawer todo aqui eu vou tirar, a gente não vai ter menu nesse projeto, não vai ter essa importação. Todos esses links aqui a gente mata também. A gente assassina ele, tira esse componente, não tem isso e deixa vaziozinho aqui, deixa só o main layout. Pronto, ó, bem limpo aqui em cima. Ok. Agora a gente vai aqui para nossa page. Vou fechar o menu de novo aqui. Na nossa page a gente pode matar essa imagem aqui, que essa imagem está muito bonita, essa logo nova aí do Quasar. Vou tirar essas classes, vai ficar vaziozinho aqui no nosso lado. Deixa eu colocar logo no modo mobile, que é o que a gente vai utilizar. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Diminui um pouquinho o zoom, deixei 75 aqui, pronto. Ok, o que a gente vai precisar para colocar a nossa lista? Na verdade, a lista de notas, né? A gente vai começar aqui no Components, pegando uma tabela comum. A mais básica que tiver, que no caso é essa aqui. Então, o que a gente precisa? Da table. Pronto. E aí a gente vai precisar dessas informações, que são as informações que preenchem a nossa tabela e as colunas, né, que são as configurações da tabela. Então a gente vai precisar aqui de um data, return, e aí vamos pegar essas informações que já tem aqui basicamente pronta, né? Eu vou pegar as colunas primeiro, vou colocar aqui, porém eu só vou ter uma coluna nessa minha estrutura. Eu vou tirar todas essas aqui, eu não preciso formatar o valor, não precisa disso daqui. Vai ter o name, a gente precisa do field, e vai ser o que? Título, que vai ser o título do nossa anotação. Required pode ficar. Qual vai ser o texto que vai aparecer lá na nossa tabela como cabeçalho? Título, né, da nossa anotação. O alinhamento pode ficar left e a gente pode ter a possibilidade ali de ordenação. Só isso. E agora a gente precisa ter um data, né? Na verdade o nosso data vai se chamar notes, que vai ser as nossas anotações. Então notes também é um array. Nesse array ele vai ser um array de objeto e que vai conter o título, que vai ser o título da nossa anotação. A anotação 1. Vou colocar mais um aqui, para a gente ficar com dois exemplos, que vai ser a anotação 2. Se a gente olhar o resultado aqui, olha só, já temos a nossa tabelinha. Beleza. Aí a gente precisa do quê? De um botão para adicionar uma nova nota e a gente vai precisar de um botão para editar e deletar essa anotação também. Vamos começar pelos botões de editar, que já são diretamente aqui na tabela. O que eu vou ter que fazer? Aqui na QTable, eu vou ter que deixar dessa forma, né, com a tag de abrir e fechar. E aí eu vou utilizar um slot da própria QTable, que se chama Body Cell e o nome da nossa coluna. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, esse template com esse slot, que se chama Body Cell, e o nome da coluna, que vai ser... que vai ter o conteúdo que a gente quer. Então eu vou fechar o template aqui e aí eu vou criar essa nova coluna que vai se chamar Actions, que são nossos botões de ação. Então o name vai ser Actions, o título também. Eu não preciso de label nessa, então tipo, eu quero que fique sem label ali em cima, sem um título. Ela não é obrigatória. O alinhamento a gente coloca para right. Agora. E não é ordenável também. Pronto. Salvo. Tá, ele reclamou aqui do props porque a gente ainda não terminou. Feito isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar colocar um QTD, já que isso daqui é uma tabela. Nesse QTD, a gente vai precisar das props, que são as informações da nossa tabela, né, da linha, da tabela, enfim. E aí a gente vai colocar alguns botões, que vai ser o que? BTN. Ok? Esse BTN não tem label, então ele não tem texto, só que ele tem icon. E esse icon vai ser qual? Como a gente já inicia o projeto do Quasar com Material Icons, então eu posso estar utilizando ele aqui. Por exemplo, o Edit. Qual vai ser a cor dele? Primary. Feito isso, olha só o botãozinho que eu tenho. Só que se você observar, ele tem muito espaçamento interno, tanto no eixo X, quanto um pouco no eixo Y. A gente pode diminuir isso utilizando o Dense. Quando a gente usa o Dense, ó, ele tira, né, e deixa assim bem reduzido o tamanho. Feito isso, agora eu preciso de um botão de quê? Delete.
Então, o ícone, eu acho que, se não me engano, o nome é delete, é isso mesmo. Só que aí eles estão muito juntinhos. Deixa eu mudar aqui a cor para negative também, para ficar vermelhinho, perfeito. E aí eu vou colocar uma classe aqui no meu QTD, onde eu digo que ele tem um espaçamento que a Guilter X, que eu quero no eixo X, que ele tem um espaçamento, eu vou colocar um SM. Aí ele dá uma separadinha. Se eu colocar um MD aqui, uma separadinha maior, como eu vou estar usando isso daqui no mobile, né? Eu vou deixar esse espaço um pouco maior para que o dedo não acabe encostando num sem querer. Belezinha! Então a gente já tem a nossa estrutura da nossa tabela. Aqui, na verdade, não é treats, é notes ou anotações. Vamos deixar em português, né? Então tá aqui. E agora a gente precisa de um botão para adicionar também. Antigamente eu colocaria um botão aqui em cima, né, para ficar nesse padrão aí. Só que, como isso daqui ele vai ser focado em mobile, então o polegar ele tem acesso melhor a essa área aqui, né? Então eu vou colocar um botão flutuante. Então a gente vem aqui na documentação, vamos em float button, floating action button. E a gente pega o primeiro exemplo que tem bem aqui, ó, que é basicamente o que a gente quer, que é adicionar a nova nota. E aí ele é esse cara bem aqui, ó, que é page stick. Até mudar o nome na documentação, na forma de procurar. Ele pode ficar aqui fora da tabela, dentro da page. Salvei. Então, tá aí o nosso botão. Só que eu não quero que ele seja dessa cor, né? Quero que ele seja um primary mesmo, para combinar, ficar tudo azul. Perfeito. Aí, uma coisa que a gente tem que se atentar. Eu vou replicar isso aqui várias vezes, só para a gente ter uma noção de uma coisa. Ó. Salvei. Ele limita por 5 aqui, o padrão. Só que se eu colocar 50, ó, o botão vai ficar na frente da nossa tabela. Então isso vai prejudicar com que a gente consiga ter aí a ação dos botões. Como é que a gente resolve isso? Dentro da nossa tabela, a gente pode colocar uma classe e colocar um margin bottom, colocar um XL aqui bem grande, ó. Então, por mais que tenha 50, a gente consegue ter aqui o botão fora dessa linha dos botões. Isso aí já resolve bastante o nosso probleminha. Beleza! Feito isso, qual é o nosso próximo passo agora? Criar o nosso formulário. Beleza, vamos criar o nosso formulário. Para isso, eu preciso vir aqui em Pages, criar um novo arquivo chamado form.view. Esse arquivo vai ser, a gente pode chamar aqui, ó, view. Ele já auto-preenche, né, com as tags básicas. A gente vai precisar criar uma rota para ter acesso a esse arquivo. Então, basicamente, eu só tenho que copiar aqui, dar um path novo para ela, que vai ser form, e que vai acessar o arquivo form. Ele deu... tá, por causa da vírgula aqui, ó, não precisa dessa vírgula. Se a gente voltar no form e colocar aqui uma div apenas, só para saber se está funcionando, formulário de cadastro. A gente vem aqui, ó, e form. Formulário de cadastro, então acessou corretamente. Só que eu preciso acessar a partir desse botão. Então vamos fazer isso. Eu posso colocar aqui um @click. Na verdade, tem várias formas de fazer isso daqui. Eu acredito que no botão ele pode fazer também dessa forma. Não me lembro bem. Deixa eu ver se fazer esse teste aqui. Não lembro se é assim, se pode fazer desta forma. Deixa eu testar aqui. Não sei se no botão tem, acho que não. Mas tudo bem. Vou colocar o @click, go to form. E aí a gente precisa criar esse métodozinho. Eu já posso tirar todo esse exemplo aqui, né? Deixar só uns dois aqui. Pronto. Cadê aqui a nossa tag de fechamento? Vou criar os métodos. Vou criar esse método. E ele vai fazer basicamente o thisrouter.push. Para onde ele vai mandar? Para /form. Que é o path. Então, clicando aqui, ele manda para o /form. Perfeito. Só que aí, eu preciso de um botão para voltar desse /form. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse botão aqui no layout padrão. Como a gente vai fazer isso? Vou mostrar. Primeiro a gente vai alterar a nossa rota. Na nossa rota a gente vai adicionar uma meta tag aqui, ó.
na própria rota. São informações adicionais da rota, né, que a gente pode estar precisando. Um meta. Dentro desse meta a gente vai colocar back button true, ou seja, eu quero que ele realmente exista, né? E no nosso layout a gente vai adicionar um botão bem aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Porque eu já fiz isso. Então eu vou copiar daqui da minha cola e aqui, ó. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou verificar se existe esse back button. Se ele existir, na verdade, esse meta, né, back button for verdadeiro, eu vou apenas mostrar o botão. Então ele aparece bem aqui, ó. Nessa rota ele aparece, nessa rota ele não aparece. Por quê? Porque dentro do meu view router aqui eu configurei que no path de form apareça o meta back button e aqui não configurei nada, então ele não vai aparecer. Então fica muito mais simples essa implementação, ó. Bem legal. E agora vamos focar em fazer aqui o nosso formulário. Belezinha, vamos tirar isso daqui. Primeira coisa, o que uma QPage tem que ter? O que uma page tem que ter é a QPage, né? Não pode deixar de ter. Pronto. O name também é importante a gente ter na hora que a gente for debugar pelo View DevTools. Aqui fica form page. Pronto. E o que precisa ter na nossa página? A gente precisa de um input. Eu vou colocar o editor de texto também para a gente conseguir fazer uma anotação personalizada ali, com negrito, com itálico, com essas coisas. E um botão de salvar. Acho que basicamente isso já resolve o nosso problema. Então vamos aqui buscar na documentação o input. Vamos utilizar, pode ser o Outlined, pode ser o Filled. Vamos usar o Outlined, eu sempre uso o Outlined nos meus exemplos. Aqui, eu vou precisar disso. Vamos olhar aqui como é que ficou. Ele deu um errinho, porque não existe esse text. Vamos chamar de form title, porque eu vou criar essa estrutura aqui, ó, data, return, né? E aí o form, que vai ter duas coisas, title e qual é a outra informação? A própria anotação, note. Pronto. Salvei. Ele já mostrou ali. Antes de mais nada, eu sempre coloco um page aqui, né, na página para não ficar coladinho. Mas a gente pode estar colocando aqui assim o nosso editor. Para isso, deixa eu ampliar aqui a tela. Ele tem aqui, ó, text area bem aqui, ó. Então eu vou precisar desse text. Na verdade a gente não vai usar o text area, né? Vamos usar o editor mesmo, que o editor é top. Então basicamente a gente só tem que pegar essa informação aqui. Deixa eu diminuir de novo, voltar para cá. Editor. Já está ali nosso editor. E aqui vai ser form note. Pronto. Esse min height aqui não se faz necessário, eu posso deixar ele no tamanho padrão mesmo, não tem problema nenhum. Por último, o que a gente precisa? De um QBTN. Esse aqui vai ter label, né? Neste caso, um label, que vai ser salvar. Oh, não, por quê? Aqui deu um espaçamento. Ok, a cor dele vai ser primary. E a classe eu quero que ele seja full widget, preencher, né, o espaço inteiro. Ok, só que eu vou precisar de validações nesse meu formulário. Deixa eu alterar esse outline aqui, vai ser título, né? Pronto, eu vou precisar de validações nesse nosso formulário, né, para eu obrigar ele a salvar pelo menos o título. É o mínimo. O conteúdo do editor não se faz necessário aqui. Mas deixa eu deixar dessa forma organizada, ok. Então, para a gente colocar essa validação, a gente vai utilizar aqui então o form, né, do próprio, do próprio Quasar. Ele tem esse form porque ele ajuda nessa validação aqui, que não tem que validar elemento por elemento, e sim ele valida logo todo o nosso formulário. Então, eu vou copiar essa estrutura de form, vou colocar aqui, não vou precisar desse reset, só do submit, que a gente não vai precisar resetar nada. Feito isso, eu fecho aqui o nosso formulário. Então eu tenho já a estrutura aí. Não tenho onSubmit
ainda, então vamos criar bem aqui embaixo, ó, um methods on submit. Na verdade, vamos colocar um add notes, vou chamar assim o nosso método. E aí, para a gente saber se está add notes aqui, pra gente saber se está chamando correto, eu vou colocar uma notificação. Então aqui em Quasa plugins, eu tenho aqui o notify. Ó, se a gente olhar aqui uma notificação básica, eu vou pegar esse script que tem aqui e adicionar no nosso método. Então tá aqui. Eu vou colocar aqui simulando como se fosse a anotação salva com sucesso. A cor dele vai ser positive, que é a cor, né, positive, a cor padrão ali de sucesso do Quasa. Fora isso, eu preciso colocar a validação. Beleza, onde eu acho essa validação? A gente volta lá nos Quasar Inputs. Na verdade, antes de fazer isso, para que esse Notify funcione, a gente precisa colocar isso aqui no Quasar Conf. Né? Habilitar esse plugin porque ele não vem habilitado por padrão. Então, se a gente procurar aqui por plugins, vamos ver aqui, ó. Então, é a lista de plugins e eu adiciono o Quasa. O Quasa não, o Notify. Beleza, adicionei, ele já vai estar funcionando no momento que eu apertar em salvar. Deu uma quebradinha aqui, eu não sei ainda porquê, eu vou olhar, talvez seja por causa do form. Ah tá, ele tem esse guilter aqui, ó. Pode tirar isso aqui. Beleza. E aí a gente coloca um guilter y apenas md. Apenas para dar um espaçamento entre os elementos. Pronto. Então se eu apertar em salvar aqui, ó, deixa eu ver se ele já está fazendo. Ah tá, por que ele não fez nada? Porque esse botão ele precisa ter o type submit para ele enviar o formulário. Então vamos dar um F5 aqui rapidinho, salvar. Ó, ele já salvou não, ele já chamou aqui a notificação. Porém ele não fez validação nenhuma. Antes disso, antes da gente fazer, eu vou colocar aqui um icon check para ficar mais bonita a nossa notificação. Então ele aparece aqui com um íconezinho também, ficou perfeito. Agora para a gente adicionar as validações, a gente vem aqui nos inputs. E ele tem dois tipos de validações, que são a internal validation e a external, que é utilizando o view validate, enfim, qualquer outro pacote aí de validação. A gente vai utilizar um básico aqui, vamos ver aqui, ó, esse de submit aqui. Então ele já dá um exemplo aqui, que é basicamente essas rules que a gente vai estar adicionando somente nesse primeiro input, que é o de título que a gente vai obrigar. Então eu preciso que o valor desse input exista e seja maior que zero. Se não, o que a gente vai colocar aqui? Título obrigatório. Pronto. Vamos observar aqui como é que vai funcionar agora. Salvei. Ele já barrou ali em cima. Deixa eu ampliar isso daqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó, salvei. Já está reclamando. Então, se eu preencher, a validação some. E aí, teoricamente, ele vai estar passando. Ok. Feito isso, agora a gente vai começar a criar de fato a lógica da nossa aplicação. E para isso eu vou utilizar o IndexDB através de uma biblioteca. Ela se chama Localbase. Basta pesquisar aqui por Localbase GitHub. Ó, é desse cara, o Danny Connell. Não sei como é que pronuncia o nome dele. E é uma biblioteca que faz ali uma simulação parecida com o estilo de salvar no Firebase, só que tudo local. Então eu gostei bastante. Ela facilita bastante a vida. Eu preciso instalar esse pacote aqui apenas. E o resto da documentação você pode estar analisando e lendo como utilizá-la. Eu vou parar o projeto, rodar aqui yarn add e o nome da biblioteca. Guardar salvar. É bem pequena, bem leve. Já salvou. Eu vou dar um Quasar Dev de novo. E aí ele vai subir nossa aplicação. E agora a gente vai configurar esse plugin, né? Como eu vou criar um boot aqui, que são aqueles inicializadores do Quasa. Eu vou chamar ele de database.js. Primeira coisa que eu vou fazer é importar o view. Tem outras formas de fazer isso daqui, de importar, só que eu uso essa daqui que é a mais simples.
Vou importar o localBase from localBase, que é a biblioteca. E aí a gente vai criar aqui uma constante como se fosse um banco de dados, que vai ser o new localBase. E o nome que a gente vai dar para esse nosso banco, né, para essa nossa estrutura. Eu vou chamar de Quasar Notes. Quasar Note, tanto faz, vou deixar assim. Além disso, a gente vai permitir o acesso através do prototype do view. Então eu vou chamar aqui ó, de DB apenas, para ficar bem simples, né, exportando esse cara. E vou deixar um export default caso a gente precisa, mas a gente não vai precisar desse DB. Acabou, só isso. Essa é a configuração. E aí a gente precisa configurar, claro, o nosso boot aqui. Então, database, para ele também iniciar com a aplicação. Beleza? Ele deu um erro ali porque eu não deixei uma linha em branco aqui no final. Pronto, resolvido. Deixa eu inspecionar aqui, para deixar aqui no formatinho. Beleza. A gente vai começar salvando, né? Porque se não salvar, eu não vou conseguir listar informações. Então, vamos começar com o salvar. Primeiro, então, a gente vai ter que acessar o nosso formulário. Aqui, a gente já tem esse método do add notes. Então, a gente vai fazer a lógica aqui dentro. Eu vou comentar esse cara aqui, a gente não vai precisar, né, nesse momento inicial. E aí, a gente vai fazer a nossa lógica. Então, eu vou criar aqui um método async, para a gente poder estar utilizando aqui o nosso try-catch. Beleza, então como é que vai funcionar essa lógica? Eu vou aguardar, acessando o nosso DB, né, que está aqui no prototype, na collection. Qual collection? Essa collection ela vai ser como se fosse a nossa tabela da nossa estrutura lá no IndexDB. Eu vou deixar por padrão aqui, ó, collection, tá? O nome que a gente vai dar para ela pode ser notes, que são as anotações. Desculpa, errei aqui. É 2 pontos. Assim, notes, uma simples string. E aí eu vou chamar esse cara bem aqui dentro, né? This.collection, que é o nome da nossa collection apenas, notes, para não ter que ficar repetindo isso posteriormente se a gente for utilizar para editar. E aí eu vou dar um add do this.form, que eu quero pegar toda a estrutura do formulário e guardar lá dentro. Somente isso. Caso dê algum erro, eu vou dar um console.error, simples aqui. Posteriormente você pode tratar esse erro, colocar um notify, um dialog, alguma coisa do tipo, para exibir o erro, né, de uma forma mais intuitiva. Beleza, feito isso, a gente vai olhar aqui, ó, em Application. Ele já tem esse Quasar Notes aqui, mas porque eu estava utilizando como exemplo ainda agora para testar. Então agora eu apaguei, né? Ó, meu IndexDB só tem esse do eStock, que é outro aplicativo que eu tinha feito. E aí a gente já vai fazer o teste. Então eu vou salvar aqui minha primeira anotação. Vou colocar aqui lista de quadrinhos. Vou colocar aqui Homem-Aranha. Quem mais? Superman, Batman. Tá bom. Feito isso, eu vou salvar. Quando eu clicar em salvar, olha só o que vai acontecer. Na verdade, antes... Não, vou salvar, vamos lá. Pô, salvei. Feito o salvamento, a gente já tem aqui ó, uma nova estrutura, né, como se fosse uma nova base, que é o Quasar Note. Se a gente abrir aqui, ele tem aqui ó, uma collection que se chama Notes, e dentro dessa collection ele já tem as informações, tanto de key quanto as informações que eu salvei, que é Homem-Aranha, Superman, tarará, e ele já salva com a estrutura aqui do editor. Calma aí que deu uma piscadinha aqui na minha tela. Já está voltando. Pronto. Então, eu já tenho a estrutura de salvar. Beleza. Se eu já estou conseguindo salvar, eu vou dar uma notificação após esse salvamento. Aqui. Deixa eu só arredar para cá. Após essa notificação, eu quero mandar de volta, router push, para o meu path padrão. Beleza? Então, vamos salvar um segundo aqui. Supermercado, que são as minhas compras de supermercado. Estou precisando de tomate, precisando de carne, alho e maçã. Pronto, salvo. Ele deu um errozinho aqui. É porque é router, eu errei mesmo. Vamos salvar uma terceira lista aqui. Roupas que eu estou precisando. Então eu preciso de uma camisa e de uma calça.
Salvei e aí ele já retornou para a tela principal. E agora a gente precisa fazer essa estrutura do retorno aqui. Então, eu vou copiar esse try catch aqui para a gente não perder tanto tempo, que eu não quero que esse vídeo fique tão longo, apesar de que eu já sei que vai ficar. E eu vou fazer o get notes, jogar esse cara, ele vai ter que ser async. Continuo, não tenho notify nesse caso, nem esse router, eu só preciso recuperar da minha collection alguma coisa. Só que essa forma de recuperar, ela é um pouquinho diferente, deixa eu dar Ctrl B aqui. Ela é um pouquinho diferente, por quê? A collection, vou até copiar daqui, ó, permanece a mesma, né, que é notes, nesse caso que a gente vai estar utilizando. Deixa eu colocar aqui depois. Ela permanece, ok? Só que aqui a gente vai fazer um get dessa vez. Esse get, vamos adicionar na verdade esse await aqui no notesdb, apenas porque eu vou precisar fazer um tratamento depois, é isso que a gente vai ver. E aí eu vou adicionar no notes que está ali em cima esse notesdb. Ou seja, esse notes aqui é o que a gente utiliza para mostrar as coisas na nossa tabela, certo? Então, vou deixar esse array vazio. Ó, ele inicia vazio. E aí, no mounted da nossa aplicação, mounted, a gente vai chamar o this get notes. Faltou a vírgula aqui. Pronto. Então ele já está trazendo as informações de lá da nossa base. Só que se a gente olhar aqui, ó, ele trouxe somente o nome e o título. E eu preciso dessa chave que ele tem aqui, dessa key, porque não está atualizado aqui, ó, essa key, que é o identificador dele como ID, para que eu possa conseguir deletar. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no get, a gente pode habilitar que a gente quer as chaves. E aí a estrutura que volta é diferente. Ó, se a gente observa... Deixa eu ver se está certinho. Ah, tá, porque eu coloquei key, keys no plural. Aí ele volta, só que a estrutura volta diferente, por isso que a tabela não consegue identificar. Ó. Por quê? Como é que volta a estrutura aqui agora? Ele volta com data, que é a informação, e aqui separada. Ele não traz uma estrutura correta. Por isso que eu criei esse const notes para a gente poder fazer um tratamento aqui, ó, ponto, map. Aí a gente precisa tratar esse nosso array. Eu vou chamar de note. E aí o que eu preciso devolver para minha tabela? Um return aqui. Então eu vou precisar de todo o note.data, que vai conter o título e a anotação, mais um novo parâmetro chamado key com o note key. E aí a nossa tabelinha ali, ó, volta a funcionar, só que agora a nossa estrutura também contém a chave, né, para a gente conseguir fazer, por exemplo, um deletar. Ele vai existir. Beleza. Feito isso, agora eu vou criar o método de deletar, vou chamar de delete note. É parecido com essa estrutura, vamos colocar aqui toda a estrutura, né? Só que a gente não tem que tratar nenhuma informação, a gente não tem que guardar isso aqui, e no delete a gente vai buscar por um doc com a sua chave aqui, ó, que a gente vai passar essa chave aqui, que é a chave, né, que a gente já vai ter recuperado na tabela. E não é o método get aqui no final, é o delete. Pronto. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou pegando na coleção, que no caso é notes, eu quero buscar pelo documento com essa chave e quero deletar ele. Somente isso. Então além disso, a gente vai dar um notify aqui. Já vou copiar e colar. Se funcionar, então a anotação excluída com sucesso. A cor pode ser info ou positive. Deixar positive. Pronto. Ele deu um errinho aqui. Deixa eu ver por quê. Deixa eu ver aonde eu errei, galerinha. Eu acho que aqui tá correto. Ele tá falando que tem uma palavra reservada.
Será que é o key? Vou chamar de key note. Deixa eu ver se é isso daqui que está reclamando. Não. Ah, é do await. É porque eu esqueci de colocar o async aqui, galera. Foi mal. Tanto faz isso daqui, pode ser keynote. Ok, então se eu apertar em deletar, eu preciso deletar, só que além disso, além de deletar, eu tenho que chamar de novo o thisGetNotes para ele poder atualizar a minha tabela conforme o que tem lá na base de dados do IndexDB. Eu vou deixar o IndexDB aberto aqui, deixa eu só dar um F5 aqui para tirar esses erros, tirar tudo. Ok, vou deixar aqui no meu application também, ó. Tá tudo aqui, eu vou clicar aqui, ó. Pô, vamos ver. Ah, o botão eu ainda não coloquei o método deleteNote, que é o delete. Então no meu @click, delete note. E aí aqui eu preciso passar o que? O props.row.a chave, que é o que vai ter a informação da nossa linha. Beleza, implementei, cliquei no delete agora, pô, já deletou. Se eu atualizar aqui, ó, ele já não tem mais. Vou deletar o primeiro de quadrinho, também já sofreu uma alteração, deletou e deixou somente o supermercado. Então está funcionando perfeitamente já a nossa aplicação, tanto para adicionar quanto para deletar. Olha aqui novamente, sei lá, colocar um motorista, equipamentos para fazer uma videoaula aqui. Vou colocar aqui microfone, câmera, teclado. Se eu quiser, eu posso selecionar esse cara aqui, ó, deixar ele negrito, salvar. Beleza. Eu não vou fazer a parte de editar, senão o vídeo vai ficar extremamente longo, eu já tenho 36 minutos, mas eu vou deixar essa estrutura pronta no GitHub, e aí se você quiser tomar como exemplo, eu já vou deixar lá também com o editar, bem bonitinho. Mas era basicamente essa estrutura que eu queria fazer. E agora, como é que a gente converte isso aqui no PWA, que é o foco do vídeo, né? Então eu já criei toda essa estrutura, o que a gente vai ter que fazer agora? Agora eu tenho que adicionar um novo modo dentro do meu projeto, que vai ser o Quasar Mode Add PWA. Se a gente observar aqui, ó, deixa eu fechar, como é que fecha tudo isso aqui ao mesmo tempo? É assim? Ah, beleza. Ó, se você observar aqui, eu só tenho a src. Eu vou rodar esse comando Quasar Mode Add PWA, ele cria uma nova estrutura aqui, ó. Fiquem observando. SRC PWA, que é onde eu tenho algumas configurações aqui, que é o Custom Service Work, esse Register Service Work, que é basicamente o que é necessário para ter o nosso PWA. E além disso, a gente também tem aqui na estrutura o PWA algumas coisinhas que a gente pode estar alterando. Deixa eu pegar como referência aqui que eu já tenho essa estrutura pronta. E aí eu já vou alterar isso aqui para vocês saberem como colocar. Como eu deixo esse meu? Eu sempre coloco nesta estrutura aqui, para que ele atualize automaticamente em background, né, que ele identifique a atualização. Ctrl B, pronto. E aqui algumas outras configurações, que é o nome curto, a descrição, colocar aqui aplicativo de anotações feito com Quasar Framework. Prontinho, o tipo de display, standalone, background que a gente vai estar utilizando posteriormente. Atualmente está branco, a gente pode mudar todas as cores do nosso sistema, a cor do tema também. Essa cor do tema a gente pode alterar conforme a gente quiser. E os ícones que são utilizados. Basicamente é isso. Então a gente já tem aqui o nosso PWA praticamente pronto. O que eu preciso agora para gerar a aplicação? Eu dou um Quasar Build PWA, que é o "-m PWA, que é o modo que eu vou utilizar para gerar minha build. Então aqui, ó, build mode, ele já aparece aqui como PWA. Então ele vai sair gerando. Prontinho. Quando ele gera, ele vem aqui, ó, na aplicação, aonde está em dist. Ele gerou PWA, beleza? Para a gente ter aquela notificação de atualização do PWA, né? Quando ele sofre algum tipo de atualização, ele precisa notificar o cliente. Como é que a gente faz isso? Aqui no Register Service Work, a gente tem esse cara aqui, ó, Update. Como eu já tenho esse código também pronto, eu já vou só copiar e colar aqui para facilitar a nossa vida. E aí o que eu faço? Eu só dou uma notificação aqui nesse Updated com uma notificação, e quando ele clicar, ele dá um reload.
Somente isso. Só que para isso eu preciso importar também o Notify do Quasar. Então eu jogo aqui em cima o Import Notify do Quasar Framework para poder isso daqui funcionar. Então ele dá aqui uma notificação de nova atualização e só. Né? E pipoca ali na tela do cara quando tiver uma nova atualização. Então eu posso dar um novo Quasar Build aqui. Na verdade eu não preciso mais fazer esse Quasar Build. Deixa eu pensar aqui. Não, na verdade eu preciso sim, Quasar Build -mpwa para atualizar essa parte do Service Work aí que a gente vai estar utilizando. Aí se a gente quiser ver esse PWA, né, funcionando de forma local, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no nosso Quasar Conf, a gente procura aqui por HTTPS, deixa eu ver aqui, porque tem um monte agora. Aqui, ó, no Dev Server, a gente pode colocar como HTTPS para a gente poder visualizar algumas coisas. Quando a gente precisa, eu vou deixar true. E a gente dá um quasar dev-mpwa para a gente rodar a nossa aplicação no modo de desenvolvimento, mas no formato PWA, né? Então ele vai subir aí, ó. Beleza, tá no HTTPS, por isso que ele pede para clicar aqui. Vamos dar um tempinho aqui para ver se ele funciona de forma local aqui para aparecer a opção de adicionar como PWA. Não lembro se nessa forma local ele também mostra. Se não, a gente pode rodar ou subir a aplicação. Vamos ver aqui se vai funcionar. Acho que ele não exibe. Opa, apareceu ali agora. Deixa eu abrir aqui. Tinha aparecido. Ó, apareceu aqui. Não, não apareceu não. Deixa eu ver. Não, não apareceu não. Beleza. Então, deixa eu parar a aplicação. Deixa eu ver se funciona com a que tem na dist PWA, que a gente já fez aqui. Então, eu vou colocar um Quasar Server. Quasar Server, sem o R no final. Ele também roda em HTTP aqui, então não vai funcionar. Mesmo ele rodando essa build. Aqui, como eu já tenho alguma coisa salva, deixa eu ver. Eu já tenho alguma coisa salva aqui também, como PWA. Por isso que ele solicitou. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele no Surge. No Surge não tem como falhar. Então ele pergunta se é esse cara. E aí a gente vai dar um nome aqui. Vamos deixar notes.surge. Deixa eu ver se esse cara está disponível. Não está disponível. Vou colocar outro nome então. Chamar de Quasar-surge. Coloquei Quasar Surge na verdade. Ok, eu posso pegar esse link aqui. É só um link de teste. Eu não quero usar esse link. É só mesmo para a gente ver o PWA funcionando. Ficou Quasar Surge. Beleza, ele vai abrir aqui, ó, o nosso site, né? Ele já está no ar. E aí vamos ver aqui se ele vai dar a opção do PWA, que ele ainda está carregando. E aqui ele deu a opção de instalar. Beleza, eu vou instalar. Quando eu instalo, ele vira uma aplicação do meu computador mesmo. Se for do seu celular, ele vai ser no celular. E está aqui o nosso PWA já prontinho. Beleza? E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como fazer o deploy. E, por fim, a gente criar o nosso TWA para publicar na Google Play. Belezinha? Então, acompanhem a série e até a próxima.